Hoje é dia 10 de maio do ano de 2020. Nós estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa e hoje é o 2º domingo do mês de maio, portanto, é Dia das Mães. Dia das Mães. É claro que esse dia vai fundo no nosso coração. E vai fundo não por conta do seu apelo comercial, mas por conta do seu apelo afetivo, sentimental e mesmo espiritual. Nós temos a alegria de fazer esse programa neste Dia das Mães, em meio a essa situação de isolamento social que estamos vivendo, encontrando você em sua casa, falando com você, falando para você, refletindo palavras de uma grande mãe, não no sentido biológico, porque não o foi, mas no sentido espiritual, no sentido existencial, que é Santa Dulce dos Pobres. Ninguém pode duvidar ou questionar a maternidade desta mulher, desta grande mulher, mãe de tantos soteropolitanos, baianos, brasileiros. Santa Dulce dos Pobres, que ela rogue por nós, hoje e sempre. E como sempre fazemos nesses últimos tempos, refletimos algumas frases, alguns pensamentos seus da sua espiritualidade, contando, claro, com a colaboração de irmãos e irmãs da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Valéria e Palestina. A alegria de receber, de poder contar com a colaboração e a partilha de Marina, que é do setor Juventude. Também a alegria de contar com a colaboração e presença de Eliette, que é da comunidade São Miguel e também ministra extraordinária da comunhão, e do Caio, que é da pastoral dos acólitos e coroinhas e que participa, que é da comunidade de Santa Rita. Com eles, eu entrego a palavra e peço a vocês que atentem às pérolas que eles vão partilhar conosco. O questionamento que Santa Dulce traz pra gente hoje é: se todos pensassem que a nossa passagem aqui é tão rápida, que estamos diferentes, o mundo seria outro? Eu acredito que sim, porque enxergaremos as coisas mais simples e deixaremos de lado as coisas supérfluas. Amaríamos mais, respeitaríamos mais. E hoje a gente vê um pouco desse reflexo, que chega uma doença que não escolhe cor, condição social, nacionalidade, e que nos mostra da forma mais dolorosa o quanto nós somos iguais. E esse é o momento de nos fortalecer na fé e no amor que Deus traz para todos nós, que nos faz refletir como a gente quer viver e como a gente estava vivendo antes de tudo isso. E falar de amor, não podemos esquecer do amor de mãe. Tem um exemplo belíssimo, que é o amor de Maria pelo seu filho. E eu desejo a todas as mamães, carinhosamente podemos dizer as mãinhas, que vocês tenham um maravilhoso Dia das Mães, repletos
de ligações e de videochamadas. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. A paz de Cristo, meus irmãos. Os doentes têm um tesouro nas mãos. O sofrimento, quando é oferecido a Deus. Santa Dulce dos Pobres. Então, o que vamos refletir hoje é: qual é a razão da nossa dificuldade em aceitar, conviver e dar sentido ao sofrimento? O sofrimento nos torna mais humanos, porém, mais difícil é aceitá-lo. Mas podemos tirar alguma vantagem nisso, quando temos fé, esperança, o amor de Deus e a confiança de que tudo vai ficar bem. Através dele podemos mudar nossa vida. Hoje eu vou pedir a Nossa Senhora que visite cada mãe pelo dia delas hoje. Que ela visite as mães que estão sozinhas em casa, aquelas que estão com seus filhos, aquelas que estão hospitalizadas, as que estão na rua e aquelas que estão sofrendo com as perdas. Que ela vá ao encontro de cada uma delas e o abrace. Amém. Olá, Padre Gabriel. Olá, você que me acompanha de casa. Cristo ressuscitou verdadeiramente, como havia dito. Aleluia, aleluia. E é nesta alegria pascal que quero partilhar com vocês a respeito da frase: devemos ser evangelhos vivos, como disse a nossa Santa Dulce dos Pobres, e mais do que disse, como ela mesma fez. Peço licença para citar a frase de São Francisco de Assis, que nos diz: evangelize, se preciso, use palavras. Amados irmãos e irmãs, quando nós somos, não precisamos dizer, não precisamos explicar, exemplificar, provar ou mesmo fingir. A nossa própria essência se encarrega de radiar, se encarrega de comunicar a beleza que há em nós, sem que precisemos sequer dizer uma só palavra. E aqui está a beleza do Evangelho genuíno, em ser de Deus, ser Evangelho vivo para atingir a tantos irmãos e irmãs carentes, famintos de coerência entre o que se diz e o que se pratica. Quando isso acontece na vida de um irmão na comunidade, fica claro os sinais de justiça, de humildade, os sinais de amor, de misericórdia, que remetem a nos lembrar o próprio Jesus. Que possamos ser portadores do Evangelho vivo entre os que nos cercam. Hoje, domingo, Dia das Mães, quero deixar também a minha mensagem especial a todas as mães, de modo muito especial a minha mãe. Queridas mães, sigam o exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Imitem, sejam para os seus filhos o que a Virgem, a Santa Mãe de Deus, foi para o próprio Jesus. E serás uma mãe agradável aos olhos do Pai. Feliz Dia das Mães, um grande abraço, um beijo a todas as mães, principalmente para mim. Deus nos abençoe. Meus queridos irmãos e irmãs, eu dizia que os nossos irmãos que colaboram conosco neste programa, eles partilham conosco de pérolas. Eu tenho certeza que cada um de vocês que acaba de nos escutar, certamente identificou pérolas diferenciadas. O que me tocou mais, talvez não tenha tocado a você, e vice-versa. Isso é importante.
importante que cada um de nós, na sua diferença, vá percebendo a riqueza da diferença do outro. E é justamente a partir desta constatação que eu quero começar com o Caio. Porque o Caio, na sua palavra, disse que a nossa própria essência se encarrega de irradiar a beleza que há em nós. Interessante que, quando ele diz isso, ele diz também a partir de uma experiência pessoal particular. Ninguém fala aquilo que não sente, não percebe, ou fala da boca para fora. E vocês perceberam que o Caio fala com muita propriedade. Essa beleza que há em nós, referida por ele, vista pelos outros, são os outros que veem, que confirmam essa beleza. Então, por mais que eu me ache de tal ou tal forma, as pessoas que comigo convivem vão confirmando ou não. Isso é a necessidade que eu tenho de viver em comunidade. A comunidade me ajuda, porque às vezes pode me corrigir para que eu possa melhorar. Então, se assim é verdade, acredito que seja verdade, o Caio tem toda a razão, porque no fundo que ele está conclamando a cada um de nós é para que nós comecemos a observar mais as pessoas naquilo que elas têm de positivo, muito mais. Passe a olhar, minha irmã, meu irmão, passe a olhar, a observar mais o seu irmão, a sua irmã, focando nos seus aspectos positivos, muito mais. Você vai ver quanta beleza você vai descobrir. E um modo de você observar os aspectos positivos é você atentar para aquilo que Marina, na sua colaboração, no seu depoimento, nos faz perceber. É você atentar para aquilo que tem de mais simples nas pessoas. Geralmente, as coisas mais profundas, mais significativas, mais verdadeiras, são as coisas mais simples. Então atente, comece a enxergar os aspectos mais simples, as coisas mais simples. Deixe de lado as coisas, segundo Marina, supérfluas, que elas vão contar muito pouco. Atentem mais para o que tem de mais simples. Aí vocês vão perceber quão rico é o seu irmão ou sua irmã. E mesmo as coisas, os eventos, os acontecimentos. Aí também está o princípio do respeito. Porque você começa a respeitar as pessoas, aquilo que elas fazem, a partir de uma visão não complicada, a partir de uma visão simples, respeitando, considerando tudo que é feito, tudo que há, por menor que seja, considerando aquilo que é pequeno, que é pouco, que é, aos olhos de muitos grandes, insignificante. Isso é o princípio do respeito, e que Marina também evoca na sua fala. E ela diz mais, ela diz que o coronavírus, nesse ambiente
essa fase terrível que a gente está passando, talvez tenha feito isso conosco. Talvez ele nos encontrou e tenha causado, tenha provocado tanto estrago quanto vem provocando, porque nos encontrou pessoas muito apegadas ao que é supérfluo, ao que é acidental, ao que é passageiro. Se tivesse encontrado pessoas mais conscientes, convictas, mais simples, talvez não tivesse encontrado, não tivesse feito tanto estrago quanto vem fazendo. Muito obrigado a Marina, a Caio, muito obrigado também a Eliette, que encerra essas colaborações no dia de hoje, nos dizendo, e ela fala a partir do ambiente em que nós, do clima em que nós estamos vivendo, que é um clima de sofrimento. Não é um clima de churrasco, não é um clima para festa, não. É um clima onde muitos sofrem. Já são mais de 10 mil mortos. Mais de 10 mil mortos em tão pouco tempo. Então não é um clima de alegria. É um clima de condolência, de se condoer no sofrimento do outro. Se o outro sofre, por mais que esse outro seja desconhecido, desconhecida, é um outro. Eu sofro junto também. E Eliette nos disse que o sofrimento nos torna mais humanos. Sofrer com o outro nos torna mais humanos ainda, meus irmãos e irmãs. Mais humanos ainda. O sofrimento, segundo Eliette, nos mostra que somos frágeis e vulneráveis. É o que nós estamos experimentando nesses tempos. A fragilidade da pessoa humana, a vulnerabilidade da pessoa humana, que se rende a um poder, esse sim é um poder, de um micro-organismo. Pois bem, quando nós vamos aceitando o sofrimento na nossa vida, a nossa vida vai se transformando, porque nós vamos não só aceitando por aceitar, mas vamos dando sentido, encontrando as razões pelas quais nós estamos sofrendo e o que nós vamos tirar de lição com aquele sofrimento. Vamos dando sentido ao sofrimento. Então não sofra em vão. Sofra se o seu chamado for esse, e todo mundo tem um chamado a uma espécie de cadinho. Ninguém vive o tempo todo na glória. Todos nós passamos por perrengues. Pois bem, mas esses perrengues, para serem legítimos, têm que ser significados. E o significado se dá como? Sabendo a origem e o para quê. É assim que se dá sentido e significado a tudo na vida, em especial aos sofrimentos. Muito obrigado, Eliette. Muito obrigado. Eu não sei se vocês perceberam, minhas irmãs e irmãos, o quanto esses nossos participantes do programa de hoje, eles foram profundos no final de cada fala. Foram profundos na medida em que abriram os seus corações para externar um sentimento de gratidão para com suas mães e para com todas as mães. E eu também não poderia fazer de outra forma senão agradecer a Deus, acima de tudo, por ter me dado uma mãe
ter me dado uma avó, duas avós, que eu as conheci muito bem, porque convivi com elas. Agradeço a Deus por isso, por ter me feito ter essa convicção, esse sentimento de gratidão. Agradeço muito a Deus. E agradeço a Deus por ter encontrado, ao longo do meu caminho de ministério, de padre, muitas pessoas que se fizeram e se colocaram como mães para mim. Então agradeço. Eu não posso enumerar, são tantas mães. E eu já começo a perceber o carinho de mãe também aqui, nesta paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Valéria e Palestina. Muito obrigado. Certamente, muitas mães eu vou adquirir aqui, né? E por isso eu já agradeço a Deus e a cada uma delas que o meu coração irá conquistar e também se sentirá na obrigação filial de retribuir amor. Parabéns a você, mãe que me escuta, pelo seu dia. Muito obrigado e até o próximo domingo, se Deus quiser.